Bom dia, vamos iniciar agora o nosso 33º dia do nosso devocional diário, Uma Vida com Propósito, para que estou na terra, do Rick Allen. E nosso tema de hoje é como agem os verdadeiros servos, né? Ontem a gente terminou a etapa da forma, né, do que nos mostra qual o nosso ministério devemos servir, e hoje a gente vai ver como agem esses verdadeiros servos. Mas antes da gente iniciar esse tema, eu gostaria de te pedir para deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as mensagens que estamos fazendo aqui diárias, que eu tenho certeza que irão impactar a sua vida. E para a gente iniciar, a gente vai começar com Marcos 10:43. Quem quiser ser o maior deve se tornar servo. E em Mateus 7:16 vai dizer: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Ou seja, né? Servimos a Deus quando desejamos servir aos outros. E Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas a quais servimos e não pela quantidade de pessoas que nos servem, né? Nós estamos vivendo numa sociedade totalmente egoísta e que a grandeza é medida por quantas pessoas estão te servindo, né? Quanto mais pessoas estiver te servindo, mais importante você é. Mas no reino de Deus é diferente. A sua grandeza será medida pela quantidade de pessoas em que você serviu, em que eu servi, né? E da mesma forma que estamos servindo aos outros, estamos servindo a Deus. Ou seja, seremos medidos pelo nosso serviço a Deus e ao reino dele. E assim como Jesus foi servo, né, ele nos chamou para ser servos também. E a gente falou, né, sobre a questão da forma, sobre o nosso ministério, né, mas nada é mais importante do que ter um coração de servo. Muitas pessoas estão servindo há anos em ministérios da igreja, mas na verdade não são servos. E se a gente não tiver esse coração de servo, a gente vai ser tentado a empregar a nossa forma que ela traga vantagens pessoais e não vantagens para o reino, né? A gente vai querer levar vantagem sobre o nosso servir. Não é assim que funciona. Nós temos que ter dentro de nós um coração de servidão, né? E embora não seja dotado para uma tarefa em particular, você pode ser chamado a realizá-la se ninguém mais com o talento em questão estiver por perto, né? Quando a gente tem esse coração de servo, a gente sabe que a gente não vai servir só no nosso ministério. Vai existir várias situações que irão aparecer, várias oportunidades que irão aparecer no nosso dia a dia, na nossa vida, em que nós deveremos servir, mesmo sem ela fazer parte do nosso ministério, né? E a gente precisa ter esse coração para estar servindo as pessoas que precisam, que estão passando por alguma necessidade ou que precisam da nosso auxílio, a nossa ajuda naquele momento, mesmo que isso não faça parte do nosso ministério, da nossa forma que a gente definiu. Por isso é importante nós termos esse coração de servo. E não é necessário talento especial para depois de uma reunião, aqui ele trouxe um exemplo, né? Depois de uma reunião você coletar o lixo, você ajeitar as cadeiras, enfim, tudo isso é um serviço, né? É um ato de servir e não precisa ter talento, dom especial para isso. E o caráter é a única coisa necessária para esse tipo de serviço. E aqui ele vai falar sobre 6 qualidades dos verdadeiros servos. E aqui a primeira é: os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Querem estar prontos a servir imediatamente quando chamados, ou seja, não é aquela pessoa que ao ser chamada para servir vai dar desculpas, vai levantar problemas, ela vai estar disponível para o servir. Se você serve apenas quando lhe é conveniente, você não é um servo de verdade, né? Quando Deus nos chama, nós devemos estar dispostos a servir. E servo significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus interrompa sempre que precisar, né? Sempre que Deus precisar de nós, nós temos que estar disponíveis para fazer a vontade dele. E se ao iniciar cada dia você lembrar que é servo de Deus, as interrupções não irão lhe causar frustrações, pois sua agenda será organizada conforme o que Deus planejar para a sua vida.
Quando a gente entende que Deus que controla a nossa vida, que temos que estar disponíveis para quando Ele nos chamar, a gente vai entender, né, que essas interrupções, na verdade, são oportunidades divinas que Deus está nos dando para que possamos ser moldados, para que possamos servir a Ele, para que possamos agradá-lo, né? E não como um problema ou uma quebra de agenda que ficaremos chateados com isso, mas sim com Deus nos chamando para uma missão, né? E a segunda qualidade é os verdadeiros servos estão atentos a necessidades, né? Quando vem uma necessidade, a gente precisa agarrar com a oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena, né? A Bíblia diz, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família de fé. Então a gente precisa estar atento a essas oportunidades para fazer o bem, porque isso é o que Deus quer de nós. Em Provérbios 3:28 vai dizer: você provavelmente terá apenas... vai dizer, não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Ou seja, você provavelmente vai ter apenas uma oportunidade de auxiliar aquela pessoa. Então aproveite as oportunidades, não deixe para amanhã o que a gente pode fazer no dia de hoje. E terceira qualidade, os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm na mão, né? Em Eclesiastes 11:4 vai dizer: se você ficar esperando por condições perfeitas, nunca realizará nada. O servo verdadeiro, ele não fica arrumando desculpas, ele não fica esperando a oportunidade certa, ele não fica esperando as melhores circunstâncias, ele serve com o que ele tem disponível, ele serve com o que ele tem ali, no aqui e no agora. Não fica esperando chegar uma grande oportunidade para isso, ele apenas serve com o que ele já tem, né? E um dos motivos que impedem muitos cristãos de servir é que eles temem não ser bons o suficiente. E a gente precisa entender que o servir nunca vai começar perfeito, nunca vai começar com excelência. Ele sempre vai iniciar de forma deficiente, porque é uma coisa que você está aprendendo a fazer, né? E é assim que justamente a gente aprende, praticando. Então não espere a oportunidade certa, não espere estar preparado, não espere as melhores circunstâncias para iniciar o seu serviço. Não espere tudo isso para ajudar a sua igreja. O corpo precisa de você. Então não espere essas circunstâncias, apenas faça que no caminho você vai aprender a melhor forma de ser feito, né? E aqui, acho que é o quarto, certo? 1, 2, 3, 4, isso. O quarto é: os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação, né? O que quer que a gente faça, a gente tem que fazer de todo o coração. Não é porque uma coisa parece ser menor ou que uma outra coisa parece ser maior. A gente tem que se dedicar da mesma forma para os diferentes tipos de tarefas, né, que virão para a gente. Em Gálatas 6:3 vai dizer: se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está na verdade enganando a você mesmo. Você é, na verdade, insignificante. E é nesses pequenos serviços que crescemos à semelhança de Cristo, né? Cristo fez serviços que os outros julgaram não ser dignos dele, digamos assim. Lavava os pés, ajudava as crianças, preparava o café, servia os leprosos, ou seja, muitas pessoas achavam que esse tipo de serviço não estava à altura de Cristo, mas ele nos mostrou que não existe essa divisão. Todo serviço deve ser feito da mesma dedicação, tanto os pequenos quanto os grandes. E por muitas das vezes, as grandes oportunidades podem estar camufladas em tarefas menores, em coisas cotidianas. E essas pequenas coisas são as que vão determinar as grandes. Na Bíblia a gente sabe, né, que ela diz que se você for fiel no pouco, no muito ele lhe porá. Então a gente precisa ser fiel, ser servo verdadeiro no pouco, para que a gente possa desfrutar das grandes coisas. E antes de ser extraordinário, procure ser útil no trivial. E o quinto ponto: os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Esse ponto aqui, gente, é muito importante.
os verdadeiros servos, né, eles cumprem as tarefas, cumprem as responsabilidades, mantêm as promessas e honram os seus compromissos, não deixam o serviço pela metade e não desistem quando perdem o incentivo, né? A gente vê muito em todas as igrejas, por muitas das vezes, quando tem aquela escala do servir, né, nas igrejas, pessoas que faltam, não tem nenhum remorso sobre isso, não ligam para avisar, não avisam que vão faltar e precisam muitas vezes ser substituídos assim em cima da hora, porque não tem compromisso com o serviço para o qual eles se comprometeram. E quando a gente honra os nossos compromissos, né, a gente mostra a nossa fidelidade a Deus, né? Porque Ele nos deu um ministério, Ele nos deu um lugar a qual servir, e quando a gente não cumpre com isso, a gente está mostrando que a gente não é fiel àquilo que Deus nos deu. E há promessas, né, que a gente precisa manter, votos que a gente precisa cumprir, compromissos que a gente precisa honrar. E como eu falei, né, isso mostra a nossa fidelidade a Deus, né? E ele fala até aqui, né, se você passar nesse teste de fidelidade, de mostrar sua fidelidade a Deus, você estará em boa companhia, né? Como Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados para ser servos fiéis a Deus. E melhor ainda, né? Deus prometeu recompensar a fidelidade na eternidade. E o último ponto aqui, os verdadeiros servos mantêm a discrição. Ao invés de agir pensando em sucesso ou pensando em se vangloriar pelo seu servir, eles prestam aos outros serviço com humildade, né? Muitas das vezes os verdadeiros servos são aqueles que não vão chamar a atenção para si. E aqui, né, ele fala até sobre o que Paulo denuncia como um serviço que aparenta ser espiritual, mas na verdade está servindo à vista, né, para atrair a atenção. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas com o nosso alto nível de espiritualidade. Isso, gente, não é correto, né? Na verdade, a gente precisa manter a discrição e dar toda a honra e toda a glória do nosso serviço a Deus. E em Mateus 6:1 vai dizer: quanto der esmola, não tente se fazer notado. Se agir assim, você não receberá a recompensa da parte do seu Pai que está no céu. Ou seja, quando a gente faz o serviço com a intenção errada, isso não é reconhecido por Deus como um serviço a Ele, como ser servo dele, porque a gente está fazendo esse serviço com o coração errado, nas coisas erradas, de forma errada, tentando trazer toda a atenção para nós mesmos, né? Infelizmente, muitos líderes, a gente vê hoje em dia, começam como servos, mas terminam como celebridade. E tem problema, gente, em ser reconhecido pelo seu serviço? Não tem problema. O problema é quando você deixa que a luz desse holofote o seguem, né? E se torne viciados por atenção, por querer sempre estar em evidência. E Deus o pôs onde você está com um propósito. E muitas das vezes hoje você está servindo num lugar pequeno em que você não tem toda essa atenção. Deus te pôs ali pelo propósito certo. E a gente precisa dar valor aonde Deus nos colocou e não querer fazer com que os outros vejam onde estamos, mas sim com que Deus veja como estamos servindo. E a notoriedade não significa nada para os servos autênticos, porque eles sabem a diferença entre proeminente e ser importante, né? Os verdadeiros servos não buscam essa atenção como seu principal objetivo, né? Porque eles sabem que ser importante para o reino não significa ser importante e visível aos homens. E em 1 Coríntios 15:58 vai dizer: diante de tudo isso, prezados amigos, permaneçam firmes. Força, nada de desânimo. Dedique-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele será perda de tempo, né? Que a gente não desista quando esse serviço não está sendo notado, que a gente não busque ser o centro das atenções, mas que a gente verdadeiramente venha dedicar esse nosso servir, esse nosso trabalho ao Senhor. Em Mateus 10:42 vai dizer:
E se vocês derem até mesmo um copo d'água fria ao menor dos meus seguidores, porque ele é meu discípulo, serão seguramente recompensados. Qualquer dos menores serviços é reconhecido por Deus quando feito com a intenção certa. E um tema para a gente refletir nesse dia de hoje: sirvo a Deus quando sirvo aos outros. Versículo para a gente memorizar é Mateus 10, 42. Se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. E a pergunta para a gente meditar neste dia: quais dessas 6 características que a gente falou hoje dos verdadeiros servos é mais desafiadora para mim? Só para a gente relembrar aqui as 6 características. Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir, né? Está sempre disponível para o serviço. Os verdadeiros servos estão atentos às necessidades, eles não deixam as oportunidades passar. Quando veem uma necessidade a ser feita, eles vão lá e executam. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm nas mãos, não ficam inventando desculpa, não esperam a oportunidade certa ou a circunstância melhor, eles agem com o que eles têm disponível. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com total dedicação. Não existe a tarefa pequena, tarefa grande, toda tarefa precisa ser feita, né, de todo o coração para Deus. E os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério, eles dão valor àquilo aonde eles estão, eles têm compromisso, responsabilidade com o seu servir. E por último, os verdadeiros servos mantêm a descrição, né? Eles não estão com propósitos voltados para chamar a atenção, mas sim para servir a Deus. Qual dessas 6 características que hoje você tem mais dificuldade? E eu te convido a orar a Deus sobre isso. Se for a questão da atenção, Deus, coloque no meu coração um coração mais humilde, voltado para o seu servir e não para o que os outros vão pensar. Ou se for em relação ao compromisso, Deus, que eu seja mais comprometida ao que o Senhor me colocou, que você mude essa mentalidade na sua cabeça de que você está no lugar que você precisa estar. Enfim, ore sobre o seu desafio, né? Sobre qual dessas características você acha mais desafiadora para a sua vida. E eu te espero aqui amanhã para nossa próxima mensagem e que você tenha um sábado aí abençoado por Deus.